Olá pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, o podcast que foi criado para inspirar, conectar e gerar conhecimento em duas áreas muito importantes da nossa sociedade: arquitetura e engenharia. E hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas, Tudo bem, pessoal? host, meu amigo, meu sócio e a cabeça desse podcast, para entrevistar uma pessoa muito especial, que é a Nara Franzói, especialista em gestão, branding, marca, posicionamento. Nara, muito obrigado pela presença, ficamos muito felizes de você estar aqui com a gente. E queria pedir para que você pudesse se apresentar para nós, contar de onde veio toda essa inspiração para fazer esse trabalho maravilhoso que você faz hoje. Obrigada, eu estou muito feliz mesmo. A gente teve a oportunidade de, antes de entrar no ar, passar uma tarde aqui trocando ideias, falando sobre o cenário da arquitetura. Eu trabalho há mais de 20 anos com comunicação e é multidão quando a gente tem essa troca com pessoas com repertório, com bagagem, né? Vocês atuando nas linhas de frente de arquitetura, de comunicação, de design, são pessoas múltiplas, então eu acho que essa conversa aqui vai ser muito interessante para nós e para quem está do outro lado da tela também. Então, eu tenho certeza que vai alcançar muitas marcas, que assim como nós, também precisam se posicionar no mercado. Certo? E Nara, vamos começar já falando então desse segmento de arquitetura, né? Por que você disse que todo arquiteto hoje é uma marca? Todos nós somos uma marca. E aí a maioria das pessoas vai dizer: quero ser uma marca, eu quero entregar o meu serviço, eu quero atender bem os meus clientes. E aí o que eu digo é: você não pode fazer nada quanto a isso. A marca pessoal de cada profissional, de cada arquiteto, ela acontece naturalmente. Porque uma marca pessoal, ela é formatada pelas impressões que as outras pessoas têm de nós. Isso acontece naturalmente, a gente não pode evitar. E aí, toda vez que você brigar contra isso, você vai ser colocado pelas pessoas no lugar onde elas quiserem te colocar, aonde o mercado quiser te colocar. Então, quando a gente entende que é uma marca e que está comunicando o tempo inteiro, eu gosto de dar um exemplo. É aquele momento em que você chega num local, você olha para uma pessoa, ela nem se comunicou contigo, nem se conectou de nenhuma forma, mas você olhou e disse: não gostei. Primeira impressão, né? A primeira impressão. Exato. Então, a gente tem ali esse poder natural de se comunicar. E por que não ser intencional? E aí o arquiteto, quando ele percebe isso, que ele está comunicando o tempo inteiro, e ele começa a fazer estratégias baseadas no que ele acredita, na essência dele, ele começa a ter muito mais resultado. Então, parar de brigar com essa coisa de não quero ser uma marca, eu não quero trabalhar isso, vai parecer frio, vai parecer que eu não sou eu de verdade, né? Então, é muito mais fácil quando você encara que isso vai acontecer naturalmente e você ajuda as pessoas a entenderem melhor o que você entrega, quem você é, sobre o seu serviço também, por que não? Então, todos nós somos uma marca, mesmo que a gente não queira. Nara, você falou sobre ser intencional. Justamente sobre ser intencional, eu queria dar uma palhinha do que você acabou de passar aqui pra gente, pra nossa audiência, e agora nada mais justo que você se apresentar, né? Porque eu pulei essa parte justamente para dar essa palhinha para quem estava nos ouvindo. Então, por favor, fale da Nara agora, antes de mais nada. Então, eu tô sempre muito acostumada a contar as histórias das outras marcas. Eu confesso que o convite dele, gente, foi muito atrativo e me fez refletir sobre a minha trajetória. Então, se você for convidado, aceite. Vai chegar alguma mensagem até você. Quando eles me chamaram, nós falávamos, né, sobre participar de um podcast. E eu fui lá ver o meu YouTube, que tá lá parado, às 7. Então, olha só que legal o movimento de vocês trazerem as marcas aqui. E eu amo comunicação desde sempre, mas eu vou começar essa história falando de uma transição. Quando eu me torno mãe e saio da TV, trabalhando há 20 anos com poucas áreas, assessoria de imprensa, TV e hoje com reposicionamento de marcas. Então não tiveram muitas transições de carreira, mas essa foi mais um passante. No momento em que, na maternidade, eu percebo que não faz mais sentido nem para a TV, nem para mim estar conectada. E aí, eu me vejo tendo que mostrar para as pessoas que eu não era mais a Nara da TV. Então, quem eu era? Né? Muitas marcas passam por isso. Você está hoje no escritório de arquitetura, você tem o seu escritório, você trabalha a sua marca pessoal. E chega um momento que existe um desconforto. Parece que não está mais fazendo sentido. É aquele momento que você tem que fazer um reposicionamento. Eu sempre digo, quando é que você vai fazer um reposicionamento? Quando você estiver desconfortado.
eu quero ir para o próximo nível, as pessoas não estão entendendo o que eu entrego. Geralmente, com marca pessoal acontece quando você para, quando você está no próximo nível da carreira, né? Então, são momentos na vida ali decisivos, e assim foi comigo. Eu não tinha autoridade nenhuma, embora tinha conhecimento para falar sobre estratégia de posicionamento de marca. Eu falava, gente, vou abrir bem a real para você. Eu falava estratégia, posicionamento há muitos anos atrás, quando não tinha, né, toda essa. Hoje, levanta uma pedra, tem alguém falando de posicionamento que ache, né? Nem sempre a pessoa vai saber executar, mas tem. E aí, quando eu falava sobre isso, além das pessoas não entenderem sobre o que era, elas olhavam para mim. Ah, que legalzinho! Era tudo no diminutivo. Né? A minha imagem não tinha autoridade para falar porque eu vinha da TV, onde a gente abordava pautas de variedades, né? E aí eu era questionado o tempo inteiro. E eu ficava revoltadíssima. Como as pessoas não entendiam, e aí é o arquiteto que entrega valor, que tem uma jornada do cliente desenhada, não é só o projetinho bonito. Ele fica indignado como as pessoas não conseguem entender o valor do que ele entrega. Queridos, eu sei. Porque era assim comigo, né? Falava posicionamento, estratégia, as pessoas, que legalzinho. Né? Fui buscar conhecimento e me especializei no trabalho com as marcas, primeiro pessoais e depois corporativas. A minha trajetória na comunicação é uma paixão e eu acho que o momento mais significativo é o momento em que me vejo como marca e depois o momento atual, onde agora eu me vejo como negócio também. E isso na área da arquitetura, trabalhando algumas marcas, é muito difícil. Essa transição de ser só o prestador de serviço para o profissional que tem uma marca, um negócio, que consegue visualizar isso numa arquitetura de marca, que a gente falou muito sobre isso hoje, né? Consegue ver o tamanho do que ele entrega, as frentes de possibilidade de crescimento. Então, há pouco tempo atrás também, eu tive mais uma dessas viradas de chave no sentido de eu tô indo para o próximo nível, mas como é que eu vou comunicar isso? Como é que eu vou fazer as pessoas entenderem, né? Então, a minha jornada na comunicação é exatamente essa. E foi quando eu consegui traduzir isso numa palavra. Eu tinha muita dificuldade para dizer o que eu fazia, o que eu entregava, qual era o meu diferencial. Porque, dentre tantas, uma marca consolidada vai chamar Nara. E aí eu consegui entender que o que sabia fazer mesmo era traduzir uma marca. Em cima disso, eu construí toda a minha estratégia de reposicionamento. E a gente vê que isso nunca acaba. Foi aquela provocação no convite de vocês, eu vi que tinha muita coisa que eu tinha. Vou contar isso aqui. Vocês me convidaram gentilmente, né? Um projeto incrível. E aí, eles fizeram uma pesquisa sobre as informações para fazer a pauta. Eles se preparam de verdade, né? Mas as informações que tinha sobre a minha marca na internet, olha ali, eu vou soltar um ponto de vulnerabilidade da minha marca aqui, tá? Então, eu tô me conectando contigo, eu sei a tua dor. E aí, eu parei para entender o que tinha sobre a minha marca na internet, porque hoje eu foco só em um canal especificamente. E aí eu achei um furo, né? Então, esse é o movimento que eu acho que a gente precisa fazer e que momentos como esse nos provocam. Olha para tua marca. Ah, mas eu conheço a minha marca, eu sei o que eu entrego, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a minha história. Todas as vezes que eu parei para mapear a minha marca, eu percebi coisas grandiosas sobre ela. Coisas ruins também, mas coisas grandes que me entregaram o caminho para o próximo nível. Então, eu acho que as conexões que vocês trazem aqui, dar voz para esses profissionais e, para mim, hoje, a mensagem que eu gostaria, assim, de deixar mesmo, olha para a tua marca. Mas olha, não buscando o óbvio, com aquele ego de eu já sei, eu já estou fazendo o que é possível. Olha com carinho e para mafiar ela. E foi isso que eu fiz a partir do convite. Então, a gente nunca é a mesma marca de 6 meses atrás. Mudança constante, né? Olha essa mensagem, né? A gente nunca é a mesma marca de 6 meses atrás.
Exato. Um arquiteto, por exemplo, é uma marca viva, ele é uma pessoa, tem muito da personalidade do perfil dele no que ele entrega. E é aquela coisa, projeto bonito, os feeds do Instagram, o Pinterest tá cheio. Quando você para olhar para tua marca e entende que tem muito mais do que você entrega ali, além do serviço, da técnica e do conceito, é ali que a gente encontra a resposta. Então, não dá para achar que vocês são os mesmos de 6 meses atrás. Justo, justo. E Nara, aproveitando o gancho, né, antes do advento da internet, a gente até podia dizer que uma marca sobrevivesse ao tempo por um período um pouco maior, né. Mas hoje em dia, as coisas se atualizam numa velocidade que a gente não consegue nem acompanhar, né. Na tua opinião, o que realmente diferencia um escritório hoje? Antes, as coisas tinham um espaço de tempo maior para acontecerem. Do telefone fixo para o celular, fossem anos. Hoje, se você acordar, vai ter alguma coisa acontecendo diferente, A né? informação dobra muito rápido, né? Exato, o mercado muda, a percepção das pessoas, o que elas querem consumir ainda muito rápido. Hoje eu diria que a estratégia para mostrar diferenciação, ela tá na essência da marca. Ai, mas isso parece um papo muito. É sobre o que é intangível. Exato, Eu não consigo tocar no teu jeito de fazer o trabalho que tu faz, muito no teu pessoal. jeito de vender, de se comunicar. É sobre o que as pessoas vão sentir. E aí, a gente vai ter que explicar sentimentos, sensações, personalidades. Então, não adianta. Existe um boom, né? Uma bolha momentânea de que a estética dos projetos, como você apresenta eles, isso atrai muito. É aquela coisa, muitos profissionais que chegam até mim, eles já chegam com a seguinte demanda: eu preciso melhorar o meu posicionamento nas redes sociais. Como assim, só nas redes? Não é sobre o feed bonito, é sobre isso também, mas é sobre o que você entrega como profissional. E aí a gente passa por a tua jornada do cliente, a tua personalidade, o teu diferencial, os teus valores. A gente falava sobre valores antes, e no final é sobre o que te conecta com a pessoa. Porque com tantos feeds bonitos, o que vai ser fator de escolha, eu vou pegar o universo do alto padrão. Se eu estou disposta a investir em um projeto de alto padrão, o que vai diferenciar? Se o valor estiver muito próximo, o que pode diferenciar ali? O valor está muito próximo, então se o problema não é o valor, Qual que é a diferença? Exatamente. eu tenho que, de alguma forma, entender, é para mim. No final é sobre conexão. Então, eu acho que é esse olhar que as marcas estão tendo agora, essa percepção de mostrar o que elas fazem e a verdade delas. E aí, tem um case até bem legal sobre isso. A gente trabalhou um reposicionamento de uma arquiteta com 19 anos de carreira. E aí eu sempre brinco que tem uma palavra que traduz a marca, que dá direção e clareza para ela. O resto é a estratégia que vai se adequar a isso. E entendendo o que aquela arquiteta entregava, trabalhando né, alto padrão, tem uma imagem que tu já consegue formatar sobre aquela. Mas ela era totalmente fora dessa curva de imagem do alto padrão. Mas como é que tu vai trabalhar isso, né? Ela já vendia isso e tal, mas a imagem dela era muito autêntica, era isso que ela vivia, era essa a verdade dela, era essa a personalidade dela. E a gente definiu que a palavra era autenticidade e o que ela trazia era para as pessoas era vamos viver autênticos, né? E aí a gente fez o reposicionamento, foi super legal. E aí, há tempos atrás, ela me disse, Nara, mas agora todo mundo tá usando autenticidade. Eu falei, GPT. E é claro, hoje está muito mais fácil e que bom com a inteligência artificial à disposição das pessoas. Mas tem uma coisa que não tem erro. Se aquilo te pertence, tu vai ter que tomar posse. Hoje, com a inteligência artificial, todo mundo vai falar um pouco parecido. A diferença tá em como tu vai fazer as pessoas perceberem enquanto tu repete e te empodera daquilo. Então, não interessa o quantas pessoas estão falando sobre autenticidade, mas
da forma como eu falo, e se isso for verdade para mim, é o que vai vender. E isso sim é autenticidade, né? Exato! Então, quando a gente traduz uma marca numa palavra só, é sobre a clareza. E eu brinco, tem uma frase que eu acho muito legal, que assim, veio num momento assim, às vezes eu também dou essas piradas, assim, que o mercado tá muito louco. Você olha para fora, você fica, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E os profissionais de arquitetura, processo criativo, inspirações, mais ainda. E aí eu tava um dia assim, muito, nossa, eu preciso mudar tudo, tá tudo errado. E aí eu parei e fui mapear. Aí eu digo, a marca hoje ela tem que estar um olho aberto e o outro fechado. O aberto para o mercado, não dá para negar, fluxo intenso, mas o fechado para dentro, para a essência dela. Porque senão ela se perde. Quantas vezes a gente não se pega nas comparações? Exatamente. Então, eu acho que esse movimento de manter sua marca com o olho aberto para o mercado e o outro fechado para a essência, para aquilo que tu realmente acredita, e pode parecer conversa de superficial. Foi o que eu fiz com a minha marca e com as marcas que eu posiciono. São marcas consolidadas, 15, 20, 30 anos de história, que vem a necessidade de bater o pé e dizer quem elas são. Deixa eu te lembrar que eu sou. Eu sempre brinco assim, olha, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mapear a tua história, a tua trajetória, que tu acredita e vai dizer para o mercado, deixa eu te lembrar quem eu sou. Porque é isso que consegue deixar essa marca com a clareza. Depois o que vier de estratégia, de agência, de mídia, vai somar. Mas a essência é o que realmente te fortalece e te segura quando o mercado tá tão louco. Eu acho que esse é um caminho, assim, que deixa tudo mais fácil. Ô, Nara, até pegando um gancho disso que você falou, né? A gente até, inclusive, conhece profissionais que fizeram trabalho contigo, que até comentei que eu conheci a Nara sem conhecer, porque hoje que a gente conhece, que ela tem um posicionamento muito claro, é muito legal, assim, Natália, Balper Arquitetura, um abraço aí pra vocês. E foi onde, assim, eu questionei ela em algumas das conversas que a gente teve. Poxa, como é que vocês chegaram nisso? Poxa, achei muito legal, pô, a arquitetura corporativa é isso, a residencial é isso, a construtora é isso. Fica muito claro para quem enxerga, para quem olha, né? E isso nasceu de um reposicionamento, obviamente, né? E no teu ponto de vista, isso vem de dentro ou vem de fora? Como é que funciona isso para quem tá buscando? É muito legal a Natália, toda a equipe, né? A família dela. Eles têm uma base muito legal de essência. E são valores, é compromisso. E isso estava muito claro. Quando ela me buscou, foi realmente para isso. Eu preciso melhorar meu Instagram. Ela tinha até fechado com uma agência já para. Ela falou, mas eu acho que não é isso. E aí foi essa busca de encontrar o que eles realmente acreditavam e faziam ali. E traduzir isso. E eles lá eles têm valores tão certos que eles conseguiram mostrar isso numa rapidez para o mercado, porque ela sempre entregou isso que ela entrega hoje, com muito compromisso, com muita técnica, com um olhar, assim, é, é muito diferente o que eles entregam lá, em termos de compromisso, você pode confiar, o negócio vai acontecer. E como é que tu vai mostrar isso pro mercado? Ela dizia, Nara, mas assim, eu tô tanto tempo no mercado, tem pessoas que ainda não conhecem meu trabalho, né? E aí a gente só começou esse movimento e que eles compraram isso. Aí é que tá, a marca tá que tá disposta. Tem que ser natural, né? E ela estava disposta a dizer assim, olha, eu vou te mostrar como a gente faz. Então, tem cases incríveis e eram ideias dela. Vou falar aqui, vou revelar, Natália. Depois, se alguém copiar, aí a gente cobra os direitos autorais. Mas a Natália fez um movimento muito legal. Ela me disse assim, Nara, tu achas que isso aqui faz sentido? Olha a história, olha a visão dessa mulher. Quando eu era criança, eu lembro de ter fotos durante a obra da nossa casa. Isso. E eu queria entregar isso para os meus clientes, porque o processo de uma obra demora tanto tempo. E eu queria que eles lembrassem, olha, até me arrepio. Aí vocês vêm me dizer que o emocional não vende, eu compraria dela agora. Ela fez uma ação linda, onde ela mandou carta
pro cliente dizendo, olha, eu quero te proporcionar essa memória que fez sentido para mim. Eu sei que é um processo difícil, né? Uma construção de uma casa alto padrão, demora, a gente vai ter desafios, mas eu quero te mostrar que pode ser significativo. E mandou um fotógrafo que foi lá e a sua família estava preparada, foram lá, fizeram fotos na obra acontecendo, lindas, sabe? O cimento, a família curtindo aquele momento. É isso. Ela fez só uma coisa que estava no coração dela, é sobre o que ela entrega. E de fato, a Detalhe é pro residencial, que é um segmento que tem um pouquinho mais de viés emocional, né? Então, olha só, foi feito de uma forma que realmente marcou. A gente aqui, sem conhecer a história, pegou Pela percepção pela natural. percepção natural. Aquilo que ela entrega tem muito do que às vezes as marcas esquecem, assim. Você é arquiteto, se parar para pensar, tem muito de ti no que tu entregas. Muito do teu perfil, do que tu acredita e o que é que tu não falas nisso. Quando que tu percebeu que tu estavas vivendo o dilema que hoje você ajuda a resolver? Foi bem especificamente nessa época de transição, a saída da TV e esses questionamentos. Então, assim, na técnica eu me entregava tudo. Mas por que é que eu não conseguia ter autoridade percebida? Por quê? A gente não compra de quem não tem autoridade. Se o cliente suspeitar que tem algum ruído ali, eu vi projetinho bonito, mas aquela imagem lá me fez questionar. Eu vi os stories que gravou lá naquele lugar. Não pode ter ruído. E aí eu tava cheia de ruído, né? Era o próprio ruído. Isso aí da TV até, né? Eu gosto de brincar até com as coisas do universo, né? Das imagens e tal. Nunca é só a imagem, né? A gente nunca pode mapear uma marca só através da imagem, é muito importante. Mas não é tudo. Mas a minha imagem era um ruído só. Se eu quisesse ter alguma autoridade para as pessoas me ouvirem, prestarem atenção, e é o clichê, mas faz parte da comunicação. São menos de 3 segundos para a pessoa decidir se ela vai te dar atenção ou não. Exatamente. Então, é muito rápido para a gente deixar... Gostar ou não gostar, né? Então, quando eu comecei a agir com estratégia, quer dizer que eu mudei tudo? Não, jeito nenhum. Não tem essa... A essência não dá pra mudar, né? Não tem. Tanto é que às vezes eu dou uma escorregada. Né? Tô trabalhando ali a marca, mas aí é a minha essência. E eu já digo, em algum momento vocês vão me ver fazendo isso porque faz parte. Eu amo isso aqui, eu vou ser assim, né? Só que, claro, a gente foi dosando ali. Tu sempre vai... É uma unidade, assim, de percepção entre mapear o que realmente faz sentido para ti, teus valores, a tua personalidade, tem coisas que nunca vão mudar, e outras a gente ajusta com estratégia. Dos arquétipos, por exemplo, são várias ferramentas que a gente usa para dar um ajuste ali onde precisa, para fazer o outro entender melhor o que a gente entrega. Mas foi nessa transição mesmo ali da TV, da Narinha, sempre acompanhado minha. Né? E como é que eu ia sentar na mesa para conversar ali de igual para igual com as marcas consolidadas se eu não tinha essa autoridade? Fato. Ô Nara, e falando em autoridade, dentro do teu ponto de vista, da tua metodologia, como que se constrói essa autoridade? Quais são os elementos necessários para chegar de sair da Narinha para Nara? Vamos falar para as marcas consolidadas. Então, você já está há um certo tempo no mercado. Como é que a gente vai conseguir passar para o próximo nível de percepção? Tem várias ferramentas que são muito conhecidas pelo branding, que é a gestão da marca, posicionamento, criação de estratégias. Tem várias. As mesmas que a Coca-Cola, a Nike usa, qualquer profissional de posicionamento pode utilizar, né? Mas o primeiro passo é mapear essa marca. Fazer um estudo dela. Eu começo pela história. Não tem como tu saber para onde tu vai se tu não sabes quem tu és. É aquilo que a gente falou. Tem coisa que parece tão óbvia. Justo. Que passa despercebido. E aí, mapear essa estratégia, essa história dessa marca. E aí, a gente vai aplicando ferramentas. Mas eu brinco que ferramentas todo mundo tem. E elas estão aí. Hoje, com a
Eu falo assim, hoje você pode ter acesso muito mais fácil, né? Mas aí vai da sensibilidade do profissional. E eu digo que eu começo sempre por uma palavra. Eu vou te ler, vou traduzir a tua história, a tua marca, e em cima do que a gente construir com essa palavra, a gente vai fazer todas as outras estratégias. Isso te dá clareza para chegar no próximo nível. Então, é muito engraçado quando eu falo que tu vai reposicionar uma marca com 35 anos de mercado com uma palavra. Mas quando ela faz sentido, quando ela está contextualizada com a verdade daquela marca, ela acaba fazendo os movimentos necessários. Porque aí ela começa a gravar vídeo, ela começa a entender que ela, de repente, vai ter que reunir a equipe dela e fazer a equipe dela entender. E aí é muito louco. Uma vez a gente estava reposicionando vou dar um exemplo aqui de uma médica, e ela trabalhava com laser. E aí a secretária dela falou: ai, doutora, mas se atrasar muito, leva o laser na bolsa. O laser é uma máquina desse tamanho. E que a gente acha que está muito óbvio para a equipe, para o público, para a concorrência. Porque tem essa. Ah, não tenho concorrente, marca consolidada, a maioria chega. Eu vou mapear, né? Concorrência, direta e indireta. Quem é? Não tem concorrência. Além de mapear, tu vai ter que entender e mostrar qual é o teu lugar no mercado. Então, vários reposicionamentos de marcas consolidadas, e aí eu acho que eles têm que entender isso. A gente vai precisar olhar para o mercado, né? O que está acontecendo nele e depois rapidamente se voltar para dentro para entender em que lugar a gente quer ser colocado, né? E aí a gente vai para o próximo nível. Então, a minha metodologia, eu sempre brinco, né? Eles vão dizer, nossa, mas é sensitiva? Não, mas em algum momento eu vou usar dessa leitura mesmo. E é isso, é aquele segredinho, sabe aquele diferencial? Que às vezes o arquiteto tem, mas como é que eu vou contar isso? E às vezes é no teu jeito de ter, porque a ferramenta pode ser a mesma, mostrar no teu olhar. E quando tu para entender o que é, na hora que eu vi que, caramba, eu consigo entregar assim, a tradução do valor daquela marca, que é uma coisa que as pessoas não podem tocar. E eu sei ajudar as marcas a explicarem o valor que elas têm para o mercado. Eu falei, oi? Eu faço isso? E aí aquele momento que tu, caramba, olha o que eu entrego. E aí tu consegue organizar toda a tua marca para ir para o teu próximo nível, porque tu tá tão certo do que tu entregas que ninguém será capaz de questionar. Imbatível. É muito louco. Nara, eu tava curioso para saber, assim, por que você é tão firme, né, em dizer que a autoridade, ela é mais importante que o engajamento. Essa é a minha briga com o digital, né? É muito complicado isso. A gente está vivendo um momento realmente muito dinâmico e onde bolhas acontecem. E quando a gente fala de marcas de valor, o que é marca de valor? É aquela marca que ela sabe o que ela entrega, ela não está disposta a brigar por preço. Aquilo que tu me falaste, né? Eu sei quando eu vou entregar, eu acredito tanto naquilo que o preço, as pessoas sentem o valor disso. Não vão nem questionar. E se questionar, você vai dizer que não e vai fazer sentido para elas, né? Então, eu acho que esse é o ponto para a gente entender. Todo mundo vai gritar, vai usar as ferramentas que tem, elas estão de fácil acesso. Nem sempre o que é viral, por quê? O que é viral, o que é engajamento, o que está em alta, sobe rápido e cai rápido. Quanto mais rápida a ascensão, mais rápida é a queda. Tendências, arquitetos, né? Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Será que teremos Beatles? Comentários. Tomara, que dizem que quando a gente começa a ter hater é porque tá funcionando, né? Sinal de posicionamento. Olha só. A marca bem posicionada não vai agradar a todo mundo, não quer conversar com todo mundo. Então a gente não vai assim, tipo, aquele pessoal que defende a viralização, entendeu? Como uma forma de posicionamento. É sobre isso. E a marca consolidada, ela entende isso. Que não é sobre a proporção que ela alcança. É claro que a visibilidade sempre vai nos ajudar, mas se eu não conseguir, além de atrair, me conectar para aí conseguir
ter o tempo, né? O que a gente quer hoje? O que você quer do seu cliente hoje? Você não quer coração, não quer comentário, não quer ninguém falando lindo o projeto. A gente não quer, não precisamos disso. Porque o que a gente quer? Que a pessoa nos entregue algo muito precioso que ela tem. Que não é curtida, comentário, repost. A gente quer o tempo dela. Porque quando vocês me entregam tempo, eu paro para te ouvir. Quando eu paro para te ouvir, eu entendo sobre o que tu entrega, me conecto contigo, e aí eu vou te dando tempo para tu mostrar a autoridade que tu tens. Porque se fosse só pelo viral, pelo alcance, ter projeto bonito resolveria o caso. Todo mundo estaria vendendo, né? Exato. Projeto bonito. Isso, num público de alto padrão, a pessoa ela tá buscando mais. Ela tá buscando a jornada que ela quer vivenciar durante aquele processo, né? O próprio corporativo também, né? Existem ali algumas esse flerte já, a pessoa ela tá preocupada com que tu entregues para ela a resolução daquilo. Então tu vais precisar do tempo dela, porque o cara que tem a decisão lá, ele vai, em algum momento, ele vai ter que pensar, caramba, olha a autoridade que esse cara tem. Isso você só vai conseguir se você tiver o tempo dele. Então, engajamento, viralização, é muito importante? Mas não é o que vai fazer uma marca ter autoridade no mercado. Ele não vai ficar distribuindo corações e curtidas. Isso tem nem tempo para isso. Então não espere isso do seu cliente, né? Eu já vi muitos arquitetos se frustrarem. Poxa, mas eu investi em tráfego pago. Tem que investir, ok, mídia, sempre muito bom. Mas veio um monte de gente que não tem a consciência elevada para comprar o meu produto, para comprar o meu serviço, para comprar o meu projeto. Perder horas, minha ou da minha equipe, respondendo um monte de gente a hora do arquiteto e para. Então, é isso, é se questionar até onde um conteúdo, uma estratégia, né? É essa escolha. Poxa, eu vou escolher estar aqui onde faz sentido para mim ou eu vou fazer 50 vídeos para tentar viralizar? Então, essa pergunta que eu acho que tá faltando assim, as pessoas ficam com muito medo, mas se eu não fizer, o que vai acontecer com a minha marca? Eu tenho que fazer, tá todo mundo fazendo e dando certo. Será? Se a gente estiver falando de um determinado público, talvez sim dê certo. Agora, se eu estou falando de um alto padrão, de um posicionamento de um determinado público, não significa que vai dar certo. Justo. Legal. E assim, dentro de tantas complexidades, né, Nara? Quando a gente fala dos escritórios de arquitetura que tem mais frentes de trabalho, né, mais nichos, como que você enxerga essa arquitetura de marca dentro delas? Isso, aí é difícil. Falar de arquitetura para arquitetos, a arquitetura de uma marca, ela é a gente conseguir deixar claro visualmente. É o mesmo processo que o arquiteto faz ali quando ele quer fazer a gente visualizar o que ele está propondo para a nossa casa ou para o nosso negócio. Da marca, ver as frentes que ela tem. Porque isso é importante quando tu olha de fora, o mesmo movimento que você faz quando olha uma planta, uma projeção, tu consegue ver aquilo ali, os setores, as oportunidades, as opções. Então, fazer arquitetura de marca hoje é muito importante para os escritórios, porque a gente tem posicionado dois tipos, né? São os escritórios de o maior número de pessoas, onde tem os nomes de linha de frente e tem toda uma equipe trabalhando para que aquilo aconteça, para que aquela assinatura reverbere. Ou então tem os profissionais consolidados que estão trabalhando num sistema conceitual e em parcerias, enfim. Independente da estrutura, ter uma arquitetura de marca faz com que você visualize as oportunidades do mercado. Então, eu acho que a gente aprende com os arquitetos, né? E também sobre comunicação. Então,
trazer essa arquitetura de marca hoje para dentro do teu negócio, para dentro da tua marca como arquiteto, é uma maneira inteligente de você conseguir visualizar, de organizar, de não ter ruído. Então, tem funcionado bastante sempre que a gente estrutura essa arquitetura de marca. Isso a gente aprendeu com os próprios arquitetos. Olha só. A gente estava até falando, né, de empresas que fizeram essa arquitetura e que tinham produtos, assim, então vamos falar qualidade, né, mas de prateleiras de preço diferente, que conseguiram potencializar muito mais os produtos mais premium justamente por conta da arquitetura, né? Isso, porque quando o produto ou serviço tá tudo misturado, você não consegue imaginar nem possibilidades de oferecer ou de comunicar para as pessoas diferentes. Então, às vezes, você tem um tipo de projeto ou um tipo de produto que, se você tiver tudo ali no organograma interessante, você vai conseguir visualizar as oportunidades de comunicar e de vender. Isso traz paz para a marca, né? Tem um case bem interessante de uma marca que a gente trabalhou e vinha bem nesse encontro. Então, nós temos a marca mãe, que é a Master Brand, que é aquela que aparece, e nós temos uma marca que atende um mercado que é mais alto fluxo. Então, os produtos são mais baratos. Aí você pode pensar nisso ali nos tipos de projetos, o que se enquadra, né? E aí, quando a gente parou para desenhar isso e deixou claro que cada um entregava e aonde elas se conectavam, deu paz para o comercial vender, deu paz para o conteúdo acontecer, né? Então, pensa, é como aquela casa que está toda desorganizada ou aquela empresa que está toda bagunçada. Você não vai ver as oportunidades, né? Então, eu acho que esse é o momento de virada, assim, para as marcas que às vezes têm. Poxa, eu tô aqui em transição. Eu já entrego o serviço ao padrão, mas eu ainda tenho esse aqui que é de linha de frente. E como é que eu vou entender? Qual é o conceito de cada um? Arquitetos adoram conceitos, a gente sabe disso. E é sobre colocar conceito mesmo, né? Na tua esteira ali de serviços, ou se for o caso, de produtos. E é uma maneira inteligente e traz paz. Sabe, no final do dia, eu estava apresentando uma arquitetura de marca para uma empresa que está em reposicionamento. E aí eles falaram, legal o desenho, bonitinho. Eu falei, gente, você tem noção que isso aqui é o futuro de vocês? Olha o quão grande. E olha aqui algumas lacunas que a gente tem, as oportunidades, e aquilo se torna um documento da marca. E aí, se você tem, principalmente se você tem muitas frentes, isso se torna quase que obrigatório. Para ninguém ficar louco. O que você acredita, Nara, que mudou no mercado desde que a inteligência artificial entrou em jogo? Olha aquele tema que a gente gosta, né, Lucas de Oliveira? Posso falar, eu não posso. Será que tu gosta disso ou não? Nem pouco. Mas vamos lá. Um olho aberto, outro fechado. Legal. Não tem como retroceder. É uma realidade. Às vezes ela é muito boa e às vezes ela é sufocante. Vamos falar para um determinado público. Sempre, a minha resposta sempre vai ser: vou usar, não vou usar, até que ponto? Depende. Tudo que for de bastidor, inteligência artificial é ferramenta. Boa. Ferramenta. Ferramenta tu usa para quê? Teu processo. Tudo que puder. Né? Eu sou super favorável, não sou anti-tecnologia. Nossa, o meu trabalho mesmo, a parte de pesquisa dos reposicionamentos, tenho muito auxílio, mas ele é ferramenta. E aí, quando a gente está trabalhando umas marcas muito consolidadas, a pergunta só essa semana apareceram 2 demandas de marcas pedindo, eu preciso de um parecer técnico. Eu uso ou não uso inteligência artificial na minha linha de frente? Olha a loucura. Eu pensei, será que eu posto que eu estou fazendo esse trabalho e as pessoas vão achar, mas que marca é essa que tem que perguntar se pode usar? Eu sei que o universo da arquitetura é muito sobre o render, é sobre você ter que projetar uma coisa que você ainda não, a pessoa não tem físico. Perfeito. E os arquitetos já têm esse link ali desde antes,
né? O cara já tinha que fazer a projeção pra gente nem que fosse lá na planta, né? Croquis e tal. Então, assim, ok, vocês têm uma licença estratégica para usar. Só que a gente vende algo padrão. A gente fala que entrega conexão, autenticidade, que, nossa, um projeto é único, a arquitetura é minha arte, é meu conceito. E aí você vai lá e só posta render, inteligência artificial. Lindo! Mas, cadê as pessoas? Esse projeto foi até o final? Ele aconteceu? É sobre a minha vida, é sobre gente. Ou pode ser sobre o corporativo, que sim, ótimo, nós conseguimos projetar coisas incríveis com a tecnologia. Mas em algum momento eu vou ter que mostrar que aquilo é real. 60% das pessoas, isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que a própria inteligência artificial ajuda a gente a fazer. Ou são pesquisas com dados de instituições renomadas mesmo sobre o que as pessoas estão consumindo. 60%, se olhar uma imagem e sentir que aquilo, puxa, essa imagem é uma pessoa, mas não é uma pessoa real. Em algum momento, nem que seja inconscientemente, ela vai questionar a tua verdade. É. E tem áreas que são ainda mais sensíveis. Se eu for falar para você que eu entrego acolhimento no meu atendimento, na minha clínica, Com um bot de inteligência artificial, né? É exatamente isso. É exatamente isso. vou lá na rede social, no site, tem uma baita foto que eu vejo que a pessoa, não sei de onde saiu aquilo, é o meio robô, meu. É exatamente isso. Olha o ruído. Ai, Nara, mas tá todo mundo fazendo, é muito mais rápido, mas ok, é mais barato. Muito cuidado com o hype. É. Porque se o seu posicionamento, olha o ruído, eu falo uma coisa e eu te mostro outra. É claro que eu vou desconfiar. Tu não vem me botar essa ideia que tu me vende acolhimento, que a tua... Ah, mas eu só vejo render aqui. Será que esse escritório existe de verdade? Alguma dessas obras foi entregue? Então, a inteligência artificial é ferramenta incrível, incrível. N possibilidades, e eu até digo assim, refinem ela. Quando a gente faz a estratégia de uma marca de posicionamento, inclusive a gente faz de linha de frente, a gente cria ali as habilidades e a personalidade da marca para ajudar a equipe quando precisar usar a inteligência artificial para escrever algum texto, para conversar com o cliente. Vai fazer isso dentro da personalidade da marca. O que aí, pelo menos, é mais produtivo, é mais rápido, mais assertivo, mas não vai deixar de conversar como a marca realmente fala, né? Então, quanto mais a gente souber usar essas ferramentas de uma maneira assertiva, por isso que tem que mapear a marca. Se é corporativo, se é pessoal, se não é, tem que se conhecer, tem que ter a personalidade. Porque aí tu vai usar essas ferramentas tranquilamente. Exatamente. A gente já viu alguns casos acontecendo, Nara, por exemplo, que fogem até um pouco da comunicação, mas uma reunião onde detalhes daquela reunião, às vezes passavam despercebidos, não iam para frente, eram coisas importantes para o projeto, mas que uma simples gravação da reunião, com uma transcrição do que foi dito, um resumo executivo pela IA, deixava registrado coisas que depois lá na frente iam percorrer o projeto inteiro. Maravilhoso! E esse é o uso inteligente. É a ferramenta fazendo parte do processo, sendo produtivo. Mas ela não tá, isso eu coloquei ali nesse parecer. Hoje, eu não oriento tal empresa a utilizar imagens no front da marca. Permaneça com as ferramentas de inteligência artificial nos processos. Onde pode usar? Aqui, ali, não na frente da marca. Isso é aquilo, a gente fez a nossa fala aqui, a gente estava conversando aqui, batendo um papo super descontraído, ligam a tecnologia ali e ela vai fazer um resumo detalhado, um checklist. Maravilha! Maravilha. Então, não é sobre isso aí contra ou a favor, é saber que é ferramenta, mas agora, para determinadas marcas, não faz sentido que essa imagem venha para frente da tela. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar e tem que se conhecer como marca. Por exemplo, vou dar um exemplo. A propaganda da Coca-Cola, a Pepsi, ali que circulou, a Pepsi usando o ursinho da Coca-Cola.
E assim, foi legal, porque tu sabia, primeira coisa, tu sabia que era uma inteligência artificial. Tu sabia que era uma campanha. A gente tá falando de um produto de giro rápido e legal. Agora vai funcionar para todo mundo? Não vai. Não. Eu botar no maior escritório de arquitetura ali, alguma coisa que simule uma imagem que é contrário àquilo que eles falaram em todos os vídeos, ou que eles falam para o cliente, coloca em xeque. E aí tu perde em autoridade, credibilidade, e isso tu não consegue mensurar. Isso é grande, vai perder grande. Por isso que, assim, as empresas que a gente diz, não use a imagem de inteligência artificial na linha de frente da marca, são aquelas que têm muito mais risco de perder alguma coisa com a percepção do que achar que, poxa, é mais fácil produzir, é mais barato e tal. Então, use, mas sempre pensando no teu posicionamento. Use com moderação. E olha só, né? Um dos objetivos do Arquitetando é conectar e gerar conhecimento, né? A gente teve aqui sentado nessa mesa o André Manara, da Estúdio 2, que ele falou exatamente isso. Então, o que você está falando está validado. Estamos em sintonia. É uma verdade. O André, ele faz justamente isso. Ele usa nos processos dele, mas ele deixou muito claro que a importância da imagem dele, da marca, do posicionamento, que ele teve um reposicionamento recente também, é o que faz o diferencial. Lá no processo, na operação, ajuda ele demais. Então, olha só. Então, a gente tá validando aqui alguma coisa que já existe, já está rodando e funciona. O André hoje é um grande arquiteto, ele é bem reconhecido, está performando muito bem. Então, fico muito feliz que, de fato, o objetivo do podcast ele está sendo concluído com boas pessoas como temos aqui agora, competências, né, como temos aqui dos arquitetos que a gente entrevista. Então, isso é muito legal, me deixa muito feliz, então, como propósito do nosso podcast, né, Lucas? Você que é a grande cabeça, você que é a grande cabeça, o cérebro desse negócio. A gente sabe a importância no cenário da arquitetura hoje, que é você ter a possibilidade de vir aqui e falar um pouco além daquilo que você, de repente, consegue mostrar no dia a dia. Porque isso é branding, isso é gestão de marca, você ter tempo para falar as coisas que você acredita. E aí é isso, conecta. Já quero seguir esse arquiteto. Faz sentido para mim. E aquela coisa, as pessoas que pensam semelhante vão se conectar. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, isso é muito legal. Vocês são peças de conexão mesmo. E é um grande desafio na arquitetura hoje, com esse boom digital, que as pessoas tenham um espaço seguro para falar realmente o que elas acreditam, quem elas são, o valor que elas têm. Então, vocês têm uma grande missão, assim mesmo, de poder proporcionar isso. Que legal. Legal ouvir isso, Nosso objetivo. No teu ponto de vista, qual que é o erro que o arquiteto mais comete quando está falando da marca dele, dentro da dinâmica do escritório, como profissional liberal, como negócio, que é o que você falou? Qual que é esse erro? Hoje, o maior erro está em achar que ele não tem um negócio, que ele tem um @ do Instagram. Olha só. Ele tem um perfil ali, e aí ele tem que alimentar com o conteúdo, e sim, é muito importante. Mas, o que vem antes disso? Ele se vê realmente como marca. Aqui, todo esse processo que eu falei, hoje a arquitetura é uma área, uma especialidade que investe pesado em mídias. Você, arquiteto, sabe, né? Isso é muito importante, sim. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais começam a se perder, achando que é só sobre o visual. Quando é sobre isso aqui, ó. Eu consegui tempo de tela, eu consegui tempo na vida real, né? E eu ter bem claro exatamente quem eu sou, como marca e como negócio. Não é só... A gente comete esse erro. Eu vou falar a gente aqui, né? A gente foca ali naquela rede como se fosse tudo que a gente tivesse como marca. E aí tu esqueceu de focar nos teus processos, tu esqueceu de mostrar diferencial, e aí é loucura, porque tu vamos começar pelo mais fácil. Tu parar de pensar que a gente é um @ de Instagram. A partir de hoje, repita comigo. Se é para viralizar, repita comigo. Eu não sou um @ do Instagram.
Então, quando a gente começa a perceber que é um negócio, a gente começa a olhar para dentro, para processo, para a experiência do nosso cliente, para a jornada dele, para os valores que já estão ali, estão na cara circulando. E aí, o que vai aparecer no Instagram é uma simples consequência disso, né? Então, eu acho que esse é o norte. Parar de se ver só a reprodução da estética em si. A arquitetura não é isso. Os conceitos, né, nos ensinam. Eu aprendi sempre muito com arquitetos, porque a coisa do conceito, né, essas explicações, por que isso funciona, forma, função. Então, voltem lá para o início da coisa da arquitetura, né, que não é só a beleza estética. Voltem e pensem que a sua marca, assim como a arquitetura dos projetos que tu entrega, precisa ser estruturada. Você tem um negócio, você não tem com o arroba do Instagram. Para de se preocupar só com o conteúdo, que é muito importante. Mas volta para o centro da tua marca, vai mapear ela, rever o que precisa, ajusta e vai ser consequência que vier depois. É um organismo vivo, né? É um organismo vivo. E deixa eu aproveitar porque me veio uma pergunta assim que eu acho que pode fazer muito sentido, que talvez o arquiteto esteja pensando nisso agora. Quando você pega esse arquiteto para fazer esse trabalho, né? Você está falando do negócio dele, que é o que você acabou de deixar muito claro, mas qual é o teu papel também em fazer com que esse arquiteto ele olhe para dentro de si? Porque eu acho que para nascer a marca você precisa, como você falou antes, precisa contar a história, né? Como é que funciona esse processo especificamente? Porque, olha, se eu fosse arquiteto, eu estaria pulsando aqui agora para tentar ver como que isso é na prática, né? Eu brinco que é quase que uma leitura, assim, né? Mas passa por a minha habilidade de entrevistar a pessoa. Olha só. Eu vou sentar com ela, no primeiro momento. A gente vai usar mais, pelo menos 14 ferramentas, arquétipos de marca. Todo mundo adora, né? Qual é o meu arquétipo? Sou governante, sou criativo, sou mago. A gente vai passar por todas as ferramentas do reposicionamento de marca. Mas para mim, começa tudo naquilo que a gente fez hoje à tarde. É na conversa. Nessa conversa, saem frases, palavras, histórias, momentos que talvez para você seja tão óbvio que é aquilo que tá aí. Uhum. E às vezes ele não tá vendo isso, né? E é muito louco. O arquiteta, né, no reposicionamento, a gente fez o reposicionamento dela uma vez e depois ela veio, depois de um espaço de tempo ali de 2 anos, olha, agora está na hora do próximo nível, né? Eu tenho esse projeto aqui que eu quero, preciso conceito para ele. Olha, ela tinha um projeto, que era um projeto de negócio, um projeto da marca dela. Então ela precisava de um conceito para fazer as pessoas entenderem aquilo. E aí a gente foi, tá, então vamos fazer estratégia. Tem foto? Tem. Tem vídeo? Tem. Tem Instagram? Tem site? Tem tudo isso. Mas é uma coisa muito louca, porque eu ouvi a história dela e a gente foi para a sessão de fotos. Ela tinha uma tatuagem aqui que estava escrito. Gente, eu vou ter que olhar aqui para lembrar a frase que estava escrita. E aquilo era a tradução desse novo conceito de entregar projeto de arquitetura que ela estava trazendo. Eu vou olhar a frase aqui, peraí. Daí eu falei, o que é isso aí? Se faz sentir, faz sentido. Olha só. Ela tem 20 anos de arquitetura. Tava resumida, assim, essa tatuagem aqui, eu fiz na época que eu tava na faculdade, tinha toda uma explicação. Eu falei, e o que ela estava criando era um conceito novo de começar o projeto. É bem legal, porque é em cima do espaço. O projeto acontece antes de ter alguém querendo comprar Nossa. aquele imóvel. Ela já carregava na pele aquilo. Se faz sentido, vai fazer sentido. Se tu olhar para aquilo, aquilo é teu. E aí, contra toda a regra do fazer o briefing, deixa eu fazer. Muito louco. Tava tatuado na pele dela. Eu falei, é isso. Na nossa história, no nosso jeito de sentir, no corporativo, no residencial, na vida, existem respostas que direcionam e que vendem. Porque elas são verdades? A verdade vende. Incontestável, né? A verdade vai vender.
E se é a tua verdade, é que nem o teu DNA, não tem ninguém igual. Pode ter 20 projetos um pouco parecido. Poxa, aqui agora eu comecei a fazer assim, agora o mercado todo tá fazendo. Mas tem alguma coisa ali que é teu. Tá. O corporativo, tem alguma coisa ali que é teu. E ela vai aparecer. Então, eu acho que é isso, assim, o meu jeito é olhar para tua história de maneira que ela consiga refletir o que tu vende. Tá vendo? É uma consequência. E olha só, né? Essa é a marca da Nara. Então, independente de quando o arquiteto tiver, o profissional, o médico estiver buscando alguém, e esse caso ele tenha se conectado com isso que você acabou de falar agora, com toda certeza vai dar match, né? Então, isso tem muita relação, né, com o que você comunicou, com a marca dele. Então, olha só, é uma engrenagem que ela funciona de forma muito assertiva, né? Então, ele vai te buscar, vai se conectar contigo, que vai enxergar nele uma forma de se conectar com o cliente dele. Então, a gente busca uma conexão assim que ela é. Perfeito. E é isso que a gente falou. Quem não tá em busca disso vai dar repulsa, vai dizer, mas o engajamento vende muito mais, querido. E a gente não quer se conectar com essas pessoas. A gente não quer. Isso é legal do posicionamento, porque tu tá tão certo daquilo que tu acredita, que o mercado, tu tá de olho nele, mas ele vai te balançar, só quando tu tem a dúvida, tu volta pra, cara, isso aqui é minha verdade. Pra isso eu não consigo. E você fala bastante disso, né? Por que você acredita que a autoridade ela vale muito mais que o engajamento? Porque eu senti isso na prática. Enquanto eu estava na tela, enquanto eu tinha visibilidade, eu não vendia tanto quanto eu vendo hoje. Olha só, olha só. O momento da minha marca que eu estava só ali na tela, isso é muito importante, porque foi ali que eu consegui construir a autoridade. Mas quando eu me voltei para algumas coisas que estavam ali no off, eu consegui elevar meu ticket. Por quê? Porque tinha coisa que, enquanto eu estava preocupada só com a visibilidade, eu não conseguia acertar detalhes. Ticket de produto, tipo de serviço, né? É aquele movimento que a gente tem que fazer de tempos em tempos. Porque é claro, você gostaria de viralizar? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu já vi tanta marca viralizar e depois me procurar para ter que reposicionar, porque veio um monte de gente louca E não faz sentido pro que eles buscam. Zero sentido, né? E é uma onda tão curta, é uma dopamina tão meio ali, bom. Vocês quase 5.000 pessoas curtiram meu post. Alguém comprou de ti? Elogio de adulto é Pix. Boa! Mais um corte. Elogio de adulto é Pix. Muito bom. Poxa, você tá lá entregando o seu propósito, sua verdade de vida, que tu acredita no teu trabalho. Tu vai me dizer que é mais importante ver um vídeo teu viralizado que realmente fazer aquele cliente entender, cara, essa é a minha arquiteta. Ela falou um negócio lá que fez tanto sentido que não tem como ser outro. Não existe possibilidade. Então, viralizar deve ser legal, não sei, eu nunca viralizei. Mas eu consegui aumentar meu ticket em 700%. Olha só. Da qualidade ser mais importante do que a quantidade, né? Então. Mas isso se paga um preço, né, Nara? Precisa mudar uma chavezinha dentro da cabeça. Isso eu acredito que no reposicionamento, no posicionamento, na marca, a gente precisa ter isso muito claro, né? Porque a gente vai ter que pagar algum preço para assumir um posicionamento, né? Então. E casa agora com a próxima pergunta, Salvino. Nara, e agora sim, na prática, né? Quais são os primeiros passos para um escritório se reposicionar? Contratar a Nara. Deixa. Fica a dica. Perfeita. Esse é o cara para conseguir ajudar a gente a vender, entendeu? Eu ajudo a reposicionar, ele ajuda a vender, e aqui a gente tem toda a produção de conteúdo. É sobre isso, no final. Já tá fechada. Tudo redondinho. Então, a gente vai ter que começar por entender quem é a marca, personalidade da marca. Começa mapeando tua história. Ali vai ter muita resposta. Começa depois revendo o teu mercado, concorrência, o teu público. Estuda ele. Como ele fala, quais são as dores.
começa a rever teus processos. Ali a gente encontra muito furo também e muita coisa para divulgar lá que não está sendo falada. Depois, então, mapeou tua história, né? Foi lá, foi rever teus processos, te revisitou. E aí você começa a fazer estratégias para divulgar isso. Então não adianta, as pessoas estão pulando. Elas estão indo direto para a estratégia. Eu preciso aparecer, a qualquer custo. E aí a gente está pulando etapas. Lembra que quando pula etapas do colégio? Primeiro ano, é o que eu falo pro meu filho. Ele, ai mãe, eu já queria estar na faculdade. Eu falei, querido, não existe essa possibilidade, né? A gente não está conseguindo trabalhar com isso ainda, tá? Inteligência artificial ainda não está conseguindo entregar. Então vamos no primeiro ano primeiro, tá tudo certo. Mal sabe ele, né, Nara, que quando ele chegar na faculdade ele vai querer voltar onde ele tá agora, né? Eu só penso assim, será que eu conto agora ou deixo ele descobrir sozinho, né? E aí, então vamos voltar a essa etapa. Vamos te mapear como marca, vai te entender como marca. Parece que tá muito óbvio o que tu entregas, o que tu acredita, mas a gente lembra que a gente não é o mesmo 6 meses atrás? Então, vamos parar para se mapear. Vamos rever processos, rever público, rever mercado, entender quem a gente é e o lugar que a gente quer ser percebido. Lembra que a gente não pode culpar o público porque ele não está entendendo direito aquilo que a gente não está explicando. Então, assim, eu sempre pergunto para a marca, ai, mas o público não está entendendo o valor da minha marca? Deixa eu entender, o público não entendeu ou você não explicou? Pois é. Há uma diferença. Ninguém tem a obrigação de saber exatamente o que você entrega. Não é o projeto bonito que vai dizer. Ele pode atrair num primeiro momento, mas não significa que aquela pessoa que chegou ali atraída por um projeto bonito vai ser o que vai comprar a jornada que você entrega. Então, vamos sair. Eu sei que é muito mais fácil você pensar, poxa, eu vou direto para a produção de conteúdo, eu vou direto mostrar os meus projetos, os meus renders, as minhas criações. Não vai. Calma, relaxa, respira, vai se entender como marca, tu vai encontrar muita resposta ali na tua história, nos teus processos, na tua entrega. Te prepara, te organiza, entende mercado e aí sim. Ok, vou fazer conteúdo. Vou fazer, mas de que jeito? Tem alguma resposta ali que eu encontrei mapeando a minha marca que eu vou poder usar na minha estratégia de conteúdo? Pode ser que tenha. Ah, mas a agência que faz ou quem está captando tem a obrigação de saber. Não tem. A gente trabalha sempre muito próximo das agências e dos produtores de conteúdo. E o que a gente vê é que muitas vezes eles entregam a qualidade, o que foi combinado. Mas tem coisas que eles não são obrigados a saber sobre a marca. Você não pode responsabilizar, terceirizar totalmente a responsabilidade da tua comunicação. E hoje as agências, elas já estão ali tendo que entregar a qualidade do vídeo, né? Enfim, tantas outras coisas que é sua obrigação saber quem você é como marca para poder dirigi-los. Acabou, se você quer diferenciar num mercado tão detalhista quanto a arquitetura, acabou a coisa de terceirizar. Eu estou pagando a agência que faz, o que eu tenho que fazer? Não é. Você precisa, então assim, passa por toda essa estratégia e as pessoas depois que fazem isso se sentem tão seguras de dizer, olha, o que a gente vai gravar? Aonde eu vou estar? Né? Eu vou participar do podcast, lá eu já tenho os cortes, eu vou jogar para minha rede social, eu vou compartilhar algo que faz sentido ali com os meus clientes. Olha, não te falei que é isso que eu acredito? Né? Dá uma olhadinha nesse corte aqui, lembrei de ti, lembra do projeto? Foi isso que eu te falei. É difícil a jornada, mas a gente faz com que ela tenha sentido. Da onde esse cara lembrou de mim? Né? Então, para perceber na tua trajetória, na tua história, primeiro passo, ali tem muita resposta para tudo que tu vai fazer depois. É o primeiro passo. Nossa, depois dessa... Ô Nara,
quais as reflexões que o arquiteto ele deve fazer para poder começar a repensar tudo isso que a gente conversou até agora. Até para a gente entrar agora, infelizmente, numa finalização, porque a gente Infelizmente. precisa começar, ou melhor, a gente precisa deixar um pouquinho mais para um próximo episódio, né? Que não dá para entregar tudo de primeira, né, Lucas? É. O que tu acha? Não. Aos poucos, gota a gota, né? Exatamente. Significa que eu serei convidada novamente? Então vocês estão, temos gravados. Tá registrado. Compromisso registrado. Mas vamos lá, Nara. Quais essas reflexões que o arquiteto ele precisa fazer para entender em que momento ele está, para saber o que ele precisa fazer? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto, entender isso. Vai abrir um olho e fechar outro. Olha Tudo, não só para IA. para tudo. Olha para fora para o mercado, o que está acontecendo. Agora eu vou sentar aqui e vou mapear minha marca porque eu estou olhando para dentro. Primeira coisa. Outra coisa que, assim, essa frase, ela surgiu bem lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar marcas. E aí, como eu vinha da TV, eu sentia muita necessidade de ajudar as pessoas a fazerem isso que vocês fazem. Estimular as outras a... Vamos gravar? Vamos falar da tua verdade? Né? É isso que vocês fazem com as marcas. E aí eu escrevi, assim, e ela parece meio clichê, meio... Às vezes eu olho, nossa, é daquela menina que começou lá, hoje já está uma jovem senhora. E aí eu falo, assim, que enquanto os bons se escondem, os não tão bons aparecem, ganham o mercado e a verdade deles se torna absoluta. Isso acontece com frequência, né, Nara? Infelizmente. O que mais tem é profissional incrível, com entrega, com estrutura, pronto para fazer a pessoa que está querendo vivenciar essa experiência do residencial ou do corporativo, né? Cada um com o seu olhar. Mas ele está pronto, a consciência dele já está elevada, porque ele está disposto a pagar um ticket mais alto, porque ele quer vivenciar isso de uma maneira tranquila. Ele só quer alguém que resolva, além de entregar o projeto bonito. E aí, você é tão bom nisso, mas você só esquece de falar. E aí isso trava, porque você olha para o mercado, tem tanta gente mais ou menos passando a sua verdade, que a tua fala fica abafada, né? E até por um certo ego. Não, mas aqui o meu é muito... Mas em algum momento a gente vai ter que fazer aquele exercício de estar na frente da tela, eu digo que é meio que um grito de liberdade, assim, olha, eu preciso dizer para o mercado quem eu sou. Então, eu acredito que essa é uma reflexão que é lá do início da minha carreira, assim, hoje eu olho e penso, ai, que bonitinha, ela escreveu isso. Mas continua sendo uma grande verdade. Eu posso ser muito bom, mas enquanto eu não falar, enquanto eu não tiver claro o que eu quero falar, enquanto eu não usar a minha voz, o mercado vai continuar ouvindo os mais ou menos. E aí não posso reclamar. E tem uma outra também. Olha, nós vamos fazer uma competição aqui de quem faz as frases de efeito. Frases de efeitos à noite. E eu vou ver como que isso vende. Isso tá um perigo. Que já tem uma aqui, né? Já tem algo se formando aqui. A frase é: marca que não se conhece não pode reclamar que ninguém entendeu seu valor. Se tu não te conhece, qual é a obrigação que o outro tem de saber o valor do que tu entrega? Então, faz teus movimentos aí, para que as pessoas consigam perceber o valor daquilo que tu entrega, do teu serviço, do teu produto, da tua marca. E quem assistiu até agora sabe que o papel da Nara é justamente esse, né? Fazer essa leitura, ajudar a entender para conseguir entregar para o mercado o que há de melhor naquela marca, né? Nara, um dos outros objetivos do Arquitetando também é a parte educacional. A gente acredita muito de ter pessoas assim como você junto com a gente para poder levar esse conhecimento para outras pessoas, não só na área do posicionamento, do branding, mas muitas outras. E amanhã nós vamos estar aqui com profissionais de arquitetura que estão cursando a faculdade nesse momento e estarão prestes a ir para o mercado.
A gente falou muito aqui de marcas consolidadas e tudo mais, mas e qual que é a mensagem da Nara para quem está chegando nesse mercado, né? Qual que é a mensagem que a Nara poderia deixar para a gente explorar isso amanhã aqui, inclusive? Uau! Clareza. Tenham clareza de quem vocês são como marca e de quem vocês querem ser. Um dia eu recebi uma mensagem por direct de uma menina super jovem. Eu olhei até para aquela foto e pensei, nossa, mas tão jovem, não é meu público-alvo, será que eu tô comunicando errado? E aí ela dizia que ela estava em tal semestre e ela já queria, de medicina, ela cursava, e ela já queria entender sobre como ela podia se posicionar. Olha a destreza, a percepção. Eu falei que naquele momento, talvez eu não pudesse ajudá-la, mas que ela precisava procurar bons mentores. Excelente. Então, primeiro é clareza. Depois, o mercado hoje vai te proporcionar. Você pode ter um escritório, você pode ter o melhor software, a melhor tecnologia, tá mais fácil. Agora, o que o mercado não pode proporcionar, e um bom mentor na sua área pode, é o conhecimento, a experiência, aquilo que foi forjado no dia a dia. Procurem essas pessoas. Vai fazer diferença. A visão que a gente tem no mundo acadêmico é incrível, abre horizontes, mas a gente precisa ter a prática ao lado dos bons. Então, procure um bom mentor na tua área. Já pense no posicionamento, sim, isso é muito importante, mas pense que ele tem que ser com verdade. E procurem os seus mestres, eles sempre são bons guias. Olha, que com um conselho desse calibre, né? E eu agora com a tarefa árdua, né, de encerrar o nosso episódio, Nara, que conversa maravilhosa. Muito obrigado por ter tirado esse tempo, né? A Nara veio lá de Rio do Sul, gente, aqui para Blumenau, para conversar com a gente. Muito obrigado, tá, Nara? Eu fico muito feliz de participar, não só porque é sobre uma área que eu exploro comercialmente, mas sobre as conexões que foram formadas aqui. Faz muito sentido para mim estar com pessoas que acreditam realmente que esse tipo de movimento, de produção de conteúdo, de tela, do podcast, ele tem que ser feito com verdade. Não é só sobre o que a gente transmitiu aqui, mas é sobre a verdade que a gente acredita e que a gente fez com que alguém lá do outro lado se conecte. Então, eu sou muito grata a vocês por estar aqui. Muito justo. Nara, muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz. Eu tenho certeza que essa parceria ela vai perdurar aí por muitas coisas, muitos projetos juntos. Obrigado mesmo de coração. É isso aí. E você que está querendo ver a Nara mais vezes aqui no Arquitetando, não deixa de seguir a gente, tá bom? Falamos com Nara Franzói hoje. Até o próximo episódio. Até mais.